Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a última Trumpice tem relação com o tão esperado, tão previsível plano de fuga de Jair Bolsonaro. Ou seria de Donald Trump? Veja, Bolsonaro está a menos de 30 dias do seu julgamento. Na reta final, do nada, Donald Trump irrompe com essa argumentação absurda de que Jair Bolsonaro não é culpado de nada, que é uma caça às bruxas, e ainda por cima faz ameaças ao judiciário brasileiro, porque não é Alexandre de Moraes, é ao judiciário brasileiro, por o que esse judiciário está fazendo aqui dentro do Brasil. Não é nos Estados Unidos, não envolve norte-americanos, envolve figuras brasileiras, poder judiciário brasileiro. Ou seja, é quase uma invasão do nosso território. Mas essa invasão está para acontecer. A Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, em Brasília, nos meios jurídicos, policiais do governo, o que mais se comenta é que o Donald Trump está preparando a fuga de Jair Bolsonaro, está preparando um asilo para Jair Bolsonaro e talvez até uma operação de resgate em território brasileiro, cometendo inclusive um ato de guerra contra o Brasil. A situação se agrava de forma muito rápida. Jair Bolsonaro deve fugir antes do julgamento com a ajuda do governo Trump. Isso está claríssimo. O próprio Supremo já chegou a dizer que Bolsonaro tentaria fugir se fosse condenado ou se visse a condenação como irreversível. Então está tudo muito claro. Não há quem não acredite que o Donald Trump está cogitando ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil, como ele ia fazer em relação à posse dele, quando convidou Jair Bolsonaro para ir para os Estados Unidos, de onde ele jamais voltaria. Vamos ver as informações que eu reuni sobre esse assunto. Sobre o presidente Donald Trump. Ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Lá ele escreveu o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. A gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada, tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que o julgamento de Bolsonaro se encontra na fase das alegações finais, Donald Trump veio à boca do palco na segunda-feira para aderir à alegação de perseguição política. Ele postou na sua rede social que o réu não é culpado de nada e sofre uma caça às bruxas no Brasil. Quem sabe ler nas entrelinhas percebe que Donald Trump esboçou para Bolsonaro uma rota de fuga. Na verdade, isso tem sido pouco falado e muita ação tem ocorrido por parte das autoridades.
Após o Trump voltar a defender Bolsonaro nas redes, ontem, pela segunda vez em 24 horas, a Polícia Federal intensificou a fiscalização ao Jair Bolsonaro e não se fala de outra coisa. Não é apenas asilo a Bolsonaro, mas também um planejamento para auxiliá-lo numa fuga ou até um possível resgate do ex-presidente em território brasileiro, o que aí já seria invasão do território brasileiro e um ato de guerra. Diz o Trump que a perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha, ele usa termos fortes, ele descredencia o nosso poder judiciário, e a ofensiva pró-Bolsonaro de Trump se fia em acusação de censura e aliança Lula-Moraes. E você tem o estrategista dele, que virou uma espécie de iminência parda, porque ele não está no governo, mas está toda hora dando pitaco no governo do Trump. E esse Steve Bannon chama o ministro de criminoso, integrante do governo dos Estados Unidos, fala em instrumentalização do STF, um outro integrante. O governo Donald Trump e expoentes do movimento ultraconservador americano se fiam no discurso de uso político do STF para defender Bolsonaro e a aplicação das sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Um integrante sênior da gestão Trump, como são chamados assessores influentes do presidente dos Estados Unidos, resumiu a visão que permeia o governo nos seguintes termos: o ex-presidente e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário instrumentalizado. Eles dizem isso apesar de o STF ser composto por ministros, por magistrados indicados por vários governos, 5 governos, inclusive o do próprio Bolsonaro. Para esse auxiliar do republicano, do Trump, as decisões de Moraes atingem a liberdade de expressão que é aqui no Brasil. Veja só, aqui no Brasil, eles estão querendo legislar sobre o Brasil. O fato é que a empresa de Trump reforçou o cerco contra o Moraes após a declaração do Trump, e está tudo sendo feito de uma forma concatenada. O Trump sabe muito bem que as alegações dele, os ataques verbais dele, não vão surtir efeito. Os ataques ao Alexandre de Moraes, as ameaças de ele não poder entrar nos Estados Unidos ou de cancelar o cartão de crédito dele, nada disso seria evidentemente levado em conta pelo Poder Judiciário. Não dá para acreditar que o Poder Judiciário de um país de 200 milhões de habitantes, com um PIB de quase 2 trilhões de dólares, vá se dobrar a uma potência estrangeira, porque um dos juízes da Suprema Corte teve os cartões bloqueados por esse país agressor. Então, ele está preparando muito mais do que o blá blá blá. E o Trump defende o Bolsonaro de novo, pede para o STF deixá-lo em paz. E esse discurso, na verdade, ele é basicamente para justificar o que se pretende fazer contra o Brasil. Isso está muito claro. E o Alexandre de Moraes, inclusive, quando ele proibiu o Trump o Bolsonaro de viajar para a posse do Trump lá nos Estados Unidos, ele disse muito claramente que permaneciam presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas cautelares, uma vez que as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado demonstram a adequação da medida à gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para a aplicação da lei penal. Na verdade, aqui o Alexandre de Moraes diz que o filho do Bolsonaro diz ser necessário que esses brasileiros consigam asilo permanente, que depende da Comissão Nacional de Refugiados, justificou a fuga, diz que o discurso do bolsonarismo, já naquela época, já demonstrava que a fuga era considerada legítima. E agora o próprio Eduardo Bolsonaro fugiu, o primo dele, o Léo Índio, fugiu, a Carla Zambelli fugiu, quer dizer, só sendo muito inocente,
para não perceber o que há por trás do que o Trump está fazendo. Os investigadores, inclusive, já traçaram até as rotas de fuga que o Bolsonaro usaria. O Bolsonaro já disse, se o Eduardo pedir asilo, o Trump dá imediatamente. Quer dizer, ele está confiante nisso. Agora, ele consegue fugir sozinho? Provavelmente não, porque ele tem muita vigilância em cima dele. A Polícia Federal e o Alexandre de Moraes têm convicção de que, acuado, o Bolsonaro fugiria do país. E ele está agora muito mais acuado por conta das prováveis sanções contra o Alexandre de Moraes, ou seja, contra o judiciário brasileiro. Isso provocaria a prisão preventiva do Bolsonaro, porque o filho dele confessou, inclusive, que tudo que está acontecendo é por conta das ações dele, filho de Bolsonaro, e o Bolsonaro é que está bancando a permanência do filho nos Estados Unidos. Ele até já confessou que deu 2 milhões de reais para o filho ficar nos Estados Unidos. Quer dizer, ele deu dinheiro suficiente para ele viver para sempre lá. Então é realmente muito claro o que está acontecendo. A ida de Bolsonaro para Orlando, logo na véspera da posse do Lula, já fazia parte de um plano de fuga. A PF já tem isso, inclusive, documentado. Tinha um plano documentado de fuga. Em seguida, o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e, além do filho dele, o Léo Índio, o primo dele, fugiu para a Argentina também. A Carla Zambelli também fugiu, e o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria após uma operação da Polícia Federal. Ou seja, só sendo muito inocente para achar que essa conversa do Trump é só conversa, não é? Ele sabe que nenhuma medida que se tomar lá nos Estados Unidos vai mudar nada aqui. O Trump, então, ajeita o cenário para um pedido de asilo do Bolsonaro. No instante em que o julgamento do Bolsonaro se encontra na fase de alegações finais, Trump veio à boca do palco para aderir à alegação de perseguição política. Postou na sua rede social que o réu não é culpado de nada e sofre uma caça às bruxas. Quem sabe ler nas entrelinhas percebe que Trump esboçou para Bolsonaro uma rota de fuga. E isso está muito claro, não é necessário. Não é necessário, ele vai dar asilo, ele vai, inclusive, colaborar com a fuga. Agora, a grande dúvida das autoridades brasileiras é se ele faria uma incursão no território brasileiro para resgatar Bolsonaro daqui. Não é? Por exemplo, um avião em algum aeroporto de uma zona mais erma no Brasil, um helicóptero, agentes da inteligência norte-americana, da NSA, não se sabe o que poderia ser feito. Recursos não faltam para eles fazer uma operação dessas no Brasil. Apoiadores do governo, porém, levam a melhor contra bolsonaristas nas redes após a fala de Trump. A situação política do Bolsonaro está despencando no Brasil. No embate entre Lula e Trump, após declarações sobre o Bolsonaro, a militância a favor do governo levou a melhor de novo nas redes sociais, conforme mostrou o levantamento inédito do Instituto de Pesquisas Nexus. Ecoando uma fala do petista em resposta ao americano, a expressão Brasil soberano foi mencionado, segundo a Nexus, 2,5 milhões de vezes no X nas últimas 24 horas. O termo faz referência à maneira como Lula defendeu a soberania nacional perante as críticas de Trump sobre o tratamento do Judiciário Nacional a Bolsonaro. Então aí, para o Bolsonaro, o que resta é a fuga. Vamos ficar de olho, esperemos que as autoridades estejam cientes da gravidade desse quadro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.